graça de Cristo esteja com todos nós. Amém? Amém. Estou meio fraco um pouco ainda, gente, mas nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu queria que vocês meditassem da seguinte forma nesse momento. Seguinte coisa: a escolha não foi minha. Se eu pensasse nisso, se vocês estivessem pensando nesse momento, a escolha não foi minha. A gente vai ver aqui no texto aqui a profundidade do amor de Deus, até a escolha por Ele não foi nossa. Foi Ele que o amor dele é tão grande, o amor dele é tão imensurável, a ponto dele colocar isso no nosso coração, para que nós viéssemos a aceitá-lo como sendo Salvador. Porque se nós não tivéssemos tido isso no nosso coração, com certeza nós não estaríamos nessa quinta-feira aqui. Outras quintas-feiras, aos domingos, se reunindo pela manhã, estudando a Bíblia e a palavra do Senhor. Por quê? Porque nem isso provém de mim, nem isso proveu da minha vontade, mas sim da vontade do Senhor. Para a gente ver a profundeza e da grandeza desse amor que Deus tem para com o povo, para com o ser humano. E por isso que nós estamos aqui essa noite. Amém? Vamos. Peço que você esteja abrindo a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, que diz o seguinte. Vamos fazer a leitura até o verso 14. Efésios capítulo 1. Efésios, alguém pode ajudar ela a achar Efésios, capítulo 1, do verso 1 ao verso 14. Amém? Amém. Efésios diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Efésio e fiéis em Cristo Jesus. A graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, e desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele, digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém? Amém. Vamos orar. Paizinho querido Senhor, obrigado, Jesus, porque a sua palavra é reveladora, a sua palavra é encorajadora, a sua palavra, Senhor, nos motiva, a sua palavra é tudo, Senhor, no nosso coração. Obrigado, Jesus, porque, como diz aqui a sua mensagem, a sua palavra aqui nesse momento, Senhor, que nem essa vontade, esse desejo que nós temos foi do nosso próprio querer, mas foi o Senhor que fez brotar o nosso coração. Pai, muito obrigado, Jesus, porque se não fosse assim, Senhor, talvez estaremos perdidos ainda, Senhor. Talvez estaremos, Senhor, na depravação do mundo, talvez estaremos aí, Senhor, sob o desejo da nossa carne. Pai, mas graças ao Senhor,
graças ao seu amor e à plenitude do seu Santo Espírito, ó Pai, é que nós estamos aqui reunidos mais essa noite. É em nome de Jesus que nós oramos, agradecemos. Amém. Amém. A gente pode ver que, como eu disse, a escolha não foi nossa. A escolha em aceitar a Jesus, muita gente fala, puxa, eu escolhi a servir, a aceitar a Jesus. Mas até essa escolha, primariamente, ela não é nossa, ela não pertence ao homem. Porque a vontade do homem é permanecer na sujeira. A vontade do homem é permanecer longe de Deus. Porque a carne milita contra a vontade do Espírito Santo de Deus. Contra a luz. E Deus ele fala, olha, mas não vai ficar sempre desta forma. Eu vou agir de uma forma onde esses homens irão voltar a mim, quer eles queiram, quer não. Porque vai ser tocado no coração deles o desejo de vir voltar aos meus braços e vir adorar a mim. É por isso que eu já falei para os irmãos, quando o livre-arbítrio é para quem não tem Jesus. Nós que temos Jesus, cessa-se o nosso livre-arbítrio. Aí nós temos a liberdade. A liberdade permanece, mas o livre-arbítrio não existe mais nos nossos corações, porque nós já pertencemos a alguém, nós já pertencemos ao Pai, ao Todo-Poderoso, que é o Deus Criador. E nós podemos ver aqui que ele fala que nós somos escolhidos nele, no verso 4 é bem claro, nós somos escolhidos nele. E para ele, depois vai ser dito aqui no verso 5. No verso 4 fala que fomos escolhidos nele e justamente para ele, para vivermos em função e em prol do reino de Deus. Para vivermos em função e em prol desse Deus que hoje nós conhecemos. Por isso que as pessoas aí fora andam cabeçadas, as pessoas aí fora estão perdidas. Por quê? Porque todo ser humano, ele tem no seu coração, ele tem algo que diz interiormente nele, que existe um ser superior. Ontem nós estávamos meditando a palavra de Deus no Romanos capítulo 1, onde eu estava falando sobre a questão da depravação moral, onde todos os seres humanos, todos, independente de idade, de raça, de credo, todos são indesculpáveis diante de Deus. Ah, mas eu estou no lugar errado. Está no lugar errado, mas mesmo assim, a procura que a pessoa tem no coração é porque ela está buscando algo que não é conhecido até o exato momento, porque não foi manifesto no coração dela. Graças a Deus nós já temos isso manifesto no nosso coração. Nós estávamos meditando também sobre Mateus capítulo 7, onde antes de Jesus falar sobre a questão do prudente, do servo prudente e do imprudente, da casa na rocha, da casa na areia, ele fala sobre duas portas. A porta larga e a porta estreita. Que a porta larga é onde esses homens, essas mulheres que foram chamados, como a própria palavra que de Deus fala, diz aqui, esses já fazem parte da porta estreita. Mas a porta larga é a porta da perdição. É a porta onde esses homens, há homens e mulheres que ainda não conhecem a Jesus, que ainda não vivem essa realidade com Jesus. Já pensou que amor imenso é esse? Que mesmo a gente lendo a palavra de Deus, a gente pedindo, Senhor, mostra-nos, nós nunca vamos conseguir descobrir 100% esse amor que faz parte, que é inerente do próprio Deus. Nós vamos experimentar, nós vamos chegar próximo, mas isso é uma coisa que pertence somente a Ele, uma coisa que é inerente a Ele. E esse amor é muito grande. Esse amor é onde alcançou a nossa vida, onde alcançou o dia a dia, onde alcançou a nossa vida diária, onde nós saímos. Outrora nós fazíamos parte de um contexto onde nós estávamos diante de uma porta larga, uma porta onde parecia até trazer, como se diz, uma certa estabilidade, onde eu estava falando ontem, estava comentando sobre isso ontem, porque no mundo físico a porta larga, ela dá um sentido de segurança, não é? É melhor você ter uma estabilidade de uma porta larga como essa que está bem aberta aqui, do que uma porta dessa, não é? Nós estamos num pequeno número, mas se nós saímos aqui, todo mundo agora, se eu pedisse aqui, vamos sair todo mundo agora e vamos passar aqui, todo mundo passar aqui ia ser uma situação. E se nós falássemos da mesma forma, vamos sair todo mundo aqui e vamos passar por esta porta, todo mundo ia sair o quê? Mais o quê? Acomodado e mais seguro. Só que no mundo espiritual, esta porta larga, ela é a porta da perdição.
Para alguns ela parece estar também trazendo estabilidade. Para alguns parece estar trazendo conforto, certo conforto. E pessoas bem próximas a nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas, pessoas que infelizmente estão desfrutando, estão partindo para a porta larga. Pessoas que têm medo de entrar em contato com essa porta estreita. Pessoas que têm medo de entrar em contato porque acham que não vai dar uma estabilidade, que não vai dar uma, como se diz, uma segurança. Pessoas que não querem fazer parte dessa porta estreita porque talvez já ouviu a seguinte forma, talvez pensa no seu coração: puxa, eu não quero nunca passar por essa porta estreita, porque uma vez que meus pais passaram aí, nunca mais foram a mesma pessoa. E eu sinto falta dos meus pais como eram antes. A mudança de caráter. Talvez a pessoa fale: eu não quero ter contato com essa porta estreita, porque essa porta estreita ela muda as pessoas, ela transforma. E eu perdi os meus filhos para esta porta estreita, porque alguns pensam ao contrário, que a porta estreita é perca, né? Porque talvez o filho se converte e os pais não se convertem e acham que os filhos estão errados. Não consegue aproveitar a vida. Conheço um casal que infelizmente pensa assim dos seus filhos. Ao invés de levantar as mãos para os céus e dar glória a Deus e falar: olha, graças a Deus, porque meus filhos não estão sob a condição de Romanos, uma depravação moral. Meus filhos não estão experimentando prostituição, droga. Meus filhos não estão experimentando lascívia, não estão experimentando homossexualismo na sua carne, não estão abaixo da depravação moral, como Romanos fala. Muitos têm medo disso. Acham que os filhos vão ficar muitas vezes bitolados. Ou talvez os filhos, quando veem que os pais passaram por essa porta, renderam-se a essa porta, mudaram a vida e falam: puxa, meu pai agora, minha mãe ficou totalmente louco. Eu nunca quero ter contato com essa porta estreita. Ou talvez até aquele coleguinha, aquele jovem que perde a melhor amiguinha, a melhor amiguinha, o melhor amigo, perde para esta porta estreita. Perde a atenção para esta porta estreita, porque a porta estreita chamou, ele entrou e houve uma renovação de vida dentro dessa pessoa. Por quê? Porque primeiro ele nos amou. E Paulo ele fala sobre esse amor. Por isso que nós temos que pensar nisso no nosso dia a dia. Nada é nosso, nem a escolha. Deus é tão bom que Ele fez a escolha por mim. Ele fez a escolha por cada um dos irmãos. Porque se fosse por mim, meus irmãos, eu não estaria hoje aqui. Se fosse pela minha vontade, eu não estaria hoje aqui. E creio que os irmãos também não estariam. Você já pensou, Deus, Ele antes mesmo de nós nascermos, Deus já pegar e falar: eu vou fazer aquela escolha pelo Cacildo, eu vou fazer aquela escolha pela Isabel, pela Josuíta, eu vou fazer aquela escolha pelo João, pela Vera, eu vou fazer essa escolha por eles, porque esse é o melhor para eles. Por mais que eles possam tentar viver bem na terra, mas o melhor é estar vivendo diante de mim, diante da minha vontade, diante do meu querer. E quantas pessoas próximas a nós, infelizmente, não conhecem ainda esse Deus, ainda não se rendeu, ainda não se entregou. E nós, quando nós somos chamados por Deus, nós demos o passo também de aceitação, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém. Por isso que nós estamos aqui. Então nós temos propósito também. O propósito que ele fala é ser santo, irrepreensível. O que seria uma pessoa irrepreensível? O que seria o caráter da santidade? A santidade seria o que? A separação, o que nós sempre vemos isso, a questão da separação. Não fazemos mais parte, porque nós temos uma renovação de mente. Essa renovação de mente é o que vai fazer nós estarmos ao mesmo tempo participando desse mundo, vivendo nesse mundo, mas não sendo mundano, não temos as práticas mundanas, não sentindo o prazer, não vivendo para isso, mas sim vivendo para uma novidade de vida, que é onde essa porta estreita, ela o que? Oferece a nós. Aonde essa mesma porta estreita, que é onde oferece a vontade de Deus, o próprio Jesus ele fala: olha, eu sou a porta das ovelhas. Onde o próprio Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E que esse caminho não é somente
para quem não aceitou a Jesus ainda. Esse caminho é para nós. Esse caminho é a nossa caminhada diária, a jornada diária onde cada cristão, onde cada crente e aqueles que ainda não aceitaram Jesus devem entrar no caminho para que possam trilhar a sua jornada cristã diante do Senhor. E para que possam experimentar esse amor imenso. Você já pensou? As crianças, é um grande exemplo, nós com as crianças. Nós até uma certa idade, quem que define o que é certo e errado para as crianças? Somos nós, não somos? Os adultos. Depois de uma certa idade, ela já começa a ter a idade dela, que ela vai começar a ter os seus próprios caminhos. Mas Deus, Ele age da mesma forma conosco. Olha, eu vou escolher o melhor para vocês, porque eu sou o Pai. E como Pai, Ele escolhe o melhor para nós. E como Pai, Ele oferece o melhor para nós. Porque se fosse pela nossa vontade, pelo nosso querer, não estaremos aqui reunidos, talvez, nesse momento. Não haveria igreja na face da terra, porque isso não é só para nós, é para todos os cristãos. Você imagine a pessoa pegar, ver um testemunho de um crente, onde a igreja é perseguida, onde a perseguição dos evangélicos, e mesmo assim a pessoa ela se converte e ela quer seguir esse caminho, ela quer partir para essa porta estreita, ela quer seguir esse caminho da mesma forma, mesmo sabendo que alguém bem próximo foi ceifado a vida por causa da nova escolha, do novo caminho que ela está seguindo, e ela ainda fala, eu quero, desta forma eu quero assim mesmo. Por quê? Porque isso é Deus. Isso é Deus agindo. É porque a pessoa ela foi o quê? Chamada para aquilo. Nós somos chamados. Nós somos chamados para nos aventurar diante do Senhor. E a palavra de Deus fala o seguinte em Efésios, fala a questão de 13. E quem também vos, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo. Obrigado, meu irmão. Hoje nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse selo é como aquele passaporte. Se eu quiser sair daqui para ir para outro país, eu preciso de um passaporte. Este selo é o meu passaporte para eu estar diante do Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não for por mim. Isso se concretiza através do selo do Santo Espírito. O selo do Santo Espírito que é onde que vai me testificar diante do Senhor. Vai me colocar frente a frente com o Senhor. No momento exato. No momento da segunda vinda de Jesus. E também aos encontros diários que eu necessito. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai, não ser por mim. A mesma coisa. O caminho, o andar diário com Ele aqui na terra. Eu preciso estar no caminho que é Jesus. Por isso que muitos, infelizmente, padecem na na jornada cristã, justamente porque chegam até entrar ao caminho, entram no caminho, mas não conseguem estender a mão e pegar a mão de Jesus o Cristo, que está com a mão estendida para levar durante toda a caminhada cristã. E por isso que alguns vivem trôpegos na caminhada cristã. Por causa disso. Mas mesmo assim, a escolha de aceitar a Jesus, a escolha de termos Jesus como Senhor e Salvador, nem isso foi somente nossa. Faz parte de Deus, primeiramente dele. Já pensou antes de nós nascermos, e Ele já escolheu o nosso destino. Que bênção, que bênção. E antes dele nós nascermos, Ele escolheu o nosso destino, e nós aceitarmos esse destino de estarmos caminhando junto com Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Que a gente possa estar meditando nisso durante todos os nossos dias. Nós não fomos escolhidos. Ou melhor, nós não escolhemos. Nós fomos escolhidos. E nós somos escolhidos, como fala aqui, para sermos santos e irrepreensíveis, e assim por diante do Senhor. Fomos escolhidos para servir de forma digna. Fomos escolhidos para honrar ao Senhor através da nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe essa palavra no nosso coração. Vamos fazer uma oração, que eu já passo a palavra a quem tem direito.